Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 22 a 31. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós? Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, de sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 56. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Reze comigo. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração está pronto, meu Deus. Está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira. Eu irei acordar a aurora. Reze comigo. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refuja na terra. Reze comigo. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 12 a 17. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos chamo meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos 15, 22 a 31, a gente vai ver que alguns que não foram enviados pelos apóstolos causaram perturbações com palavras que causaram transtornos às almas dos cristãos de Antioquia. Causaram perturbações, causaram transtornos. Como existem pessoas, não é verdade, que causam transtornos, perturbações entre as pessoas? Como diz São Paulo, não devemos impor nenhum fardo a ninguém. Sejamos causa de harmonia, não de perturbações, não de transtorno entre as pessoas. Como existem pessoas a causar transtornos, perturbações, principalmente nesses tempos tão difíceis de fake news, internet, não é verdade? Quantas mentiras são espalhadas? Isso é o tempo, como vai dizer São Paulo, que eles não foram enviados por nós. Se não foram enviados por eles, não foram enviados por Deus. Se não foram enviados por Deus, foram enviados por quem então? Pelo diabo. E como existem pessoas enviadas pelo diabo que vêm em direção a nós, neste espírito da malícia, da maldade, para causar transtorno e perturbações. Os enviados de Deus não causam transtornos. Os enviados de Deus não causam perturbações. Por isso, Paulo vai dizer: eles não foram enviados por nós. Com certeza, não são de Deus, são enviados do diabo. Tenhamos cuidado. Então os apóstolos decidiram, de comum acordo, escolher ali alguns representantes e mandá-los até os demais. E foram escolhidos os enviados de Deus, Judas e Silas, que pessoalmente seriam responsáveis para transmitir a verdadeira mensagem. Os evangelizadores enviados por Deus às comunidades são escolhidos. Ninguém pode se autodenominar pastor, escolher-se a si mesmo e dizer: eu sou bispo fulano de tal. Os escolhidos eram aqueles que eram escolhidos pelas comunidades apostólicas, que seguiam os ensinamentos dos apóstolos. Por isso existe aqui o livro dos Atos dos Apóstolos. E eles, a característica deles é que eles arriscavam a vida pelo nome de Jesus. Como disse Jesus, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso, eles são confiáveis. Sintamos-nos, portanto, sempre enviados, como enviados de Deus, a produzir frutos de harmonia, que leve justamente à paz e não à perturbação. Sejamos agentes da paz. E escolheram, portanto, Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos.
Os verdadeiros enviados são pessoas reconhecidas porque dão testemunho de Jesus Cristo. Por isso, são enviados, como foram enviados Judas e Silas. Pessoalmente, eles transmitiram a mensagem para aquelas comunidades. Judas e Silas, quando chegaram em Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. E o que vai acontecer? A sua leitura causou alegria, porque causou estímulo para aquela comunidade. E isso são os agentes da paz. Eles causam alegria, harmonia, dão estímulo. Aqueles que não são de Deus, eles puxam para trás, causam perturbações, desarmonia. E isso vai acontecer no nosso meio do trabalho, vai acontecer no nosso meio familiar, vai acontecer no nosso meio das comunidades. O inimigo, ele quer botar a gente para baixo. Tenhamos cuidado. Quão importante esse espírito de unidade que a igreja nascente dava testemunho. Vamos dar testemunho. Vamos ser bons colaboradores e não maus colaboradores, como esses que causaram perturbações e desarmonia. E o Salmo responsorial, Salmo 56, no Salmo 56, Davi expressa sua confiança em Deus e sabe que jamais será desamparado, mesmo quando estiver nas mãos dos ímpios. Assim devemos prosseguir, sabendo que Deus não nos abandonará, mas permanecerá sempre ao nosso lado, mesmo quando os inimigos vêm para nos causar transtorno e perturbações, como na primeira leitura. Meu coração está pronto, meu Deus, dizia Davi. Vou cantar e tocar para vós, desperta minha alma, despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. A gente sabe que Davi, a vida toda, foi perseguido por Saul. Saul era aquele rei que causava perturbação e transtorno na vida de Davi, mas Davi nem por isso deixava de louvar a Deus, de cantar e bendizer o seu santo nome. Por isso nós também vamos nos alegrar. Não vamos deixar o espírito da perturbação, o espírito da desarmonia nos contaminar. Vamos nos contagiar com o espírito da alegria, da paz e levar esse espírito também para aqueles que necessitam. Vamos ser causa de alegria para o outro. Vamos levantar o outro. Não vamos derrubar e jogar no chão. No Evangelho de João 15, 12 a 17, Jesus vai dizer aos seus discípulos: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Sentir o amor de Deus é a condição para que possamos amar os nossos irmãos e assim prosseguir no caminho da santidade. Isso significa colocar-se à disposição do reino, colocar-se à disposição do outro para escutá-lo, compreendê-lo, sentir compaixão, ajudá-lo, exortar. O amor tem essa funcionalidade, ou melhor dizendo, tem essa mecânica funcional. Jesus quer entrar nos nossos corações para impulsionar o nosso comando de direção em direção ao outro. É assim que funciona o amor. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Essa é a característica dos enviados de Deus, dar a vida pelos amigos. E Jesus conclui: isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Esse comprometimento, a partir do exemplo de Jesus, à luz do Evangelho, assumir nossa vocação. Jesus Cristo disse: isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Este é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação, amar, amar, amar. Da mesma forma como Jesus amou, Ele nos chama também a amarmos-nos uns aos outros. Esse amor está relacionado à nossa dimensão de viver, de escutar, compreender, perdoar, sentir compaixão, isso como nós falamos, e também colocar-se a serviço um dos outros. Tudo isso faz parte da dinâmica do amor. Ó Jesus, Divino Mestre, hoje
nos revela o teu mandamento, que é amor. Amor, que é amar. Ensina-nos, Jesus, a amar, a cumprir teu mandamento da mesma forma que nos amaste. Ensina-nos a amar. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-la em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu recebi o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. 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 Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Você já rezou hoje? Quem reza se salva, e quem não reza se salva, se condena, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório. E quantas almas estão a se lamentar dizendo: era tão fácil a salvação, eu não me salvei porque esqueci de rezar. Rezar é um ofício, como nós dissemos da laude, é um ofício que precisamos rezar todos os dias. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.